Sempre me pergunto se comer o café da manhã ou pular o café da manhã seria um hábito mais saudável, traria menos complicações cardiovasculares, obesidade, entre outras coisas. Foi publicado um artigo semana passada, que foi um artigo de revisão muito interessante, esse artigo aqui, que a gente vai discutir ele agora, que foi publicado 16 de setembro, e ele colocou uma relação entre pular o café da manhã e o aumento do fator de risco cardiovascular e mortalidade geral. Agora, a gente deve interpretar isso com bastante cuidado, porque existem algumas variáveis interessantes das pessoas que pulam o café da manhã. Quando você pula o café da manhã, você tem um risco muito maior de estar comendo demais à noite. E outras coisas que são importantes é que quem consome geralmente o café da manhã tem hábitos diários mais saudáveis do que quem não consome o café da manhã. Então vamos lá, vamos discutir esse artigo agora aqui, que é um tema muito interessante, principalmente no período atual, porque pular o café da manhã faz parte de muitas estratégias de jejum, tá? Então, o café da manhã sempre foi considerado a refeição mais importante. A gente já via aquele ditado ali, o café da manhã você tem que comer como um rei, o almoço como um príncipe e o jantar como um mendigo, tá? E a diminuição do consumo do café da manhã está associado ao aumento da prevalência de aumento do peso, de obesidade. E isso pode influenciar, pode aumentar o aparecimento de doenças cardiovasculares, tá? Então, outras coisas importantes a gente tem que avaliar, como a qualidade da dieta, a atividade física, porque esses parâmetros podem ter influência nessa parte dos resultados do consumo do café da manhã ou de pular o café da manhã. Como eu falei, as pessoas que geralmente consomem o café da manhã, elas têm um hábito de vida, elas praticam mais atividade física e isso pode ser um fator de confusão, tá? Então, o simples hábito de pular o café da manhã pode ser uma coisa interessante, sim, para aquelas pessoas que estão procurando um regime uma dieta baseada no jejum intermitente. Porque teoricamente seria mais fácil, e teoricamente não, e na prática você vê que é mais fácil pular o café da manhã. Muitas vezes eu recebo pacientes no consultório que eles falam: Gabriel, para mim fazer jejum intermitente é bem mais fácil, porque eu já pulo o café da manhã. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a presença ou ausência do café da manhã nos resultados cardiovasculares, tá aí fatores de risco cardiovasculares aqui. E aqui no método ele descreve a pesquisa que ele fez no PubMed, na base de dados dele, tá? E o que é que ele viu aqui, ó? Teve esse estudo aqui de Ushova, 2017, que ele dividiu em 3 grupos. Pessoas que comiam muito no café da manhã, ou seja, o café da manhã era responsável por mais de 20% das calorias do dia, tá? E o outro grupo aqui, o grupo 2, que o consumo do café da manhã era responsável entre 5% a 20% das calorias diárias. Então já era um café da manhã que você comia menos. E o grupo 3, ele pulava o café da manhã. E o que é que ele viu aqui? Comparando todos os indivíduos, ele viu que os indivíduos que comiam muito no café da manhã, eles tinham menos fator de risco para aterosclerose, eles tinham menos aterosclerose do que as pessoas que pulavam o café da manhã. Então, agora a interpretação desse estudo tem várias limitações, uma delas é que provavelmente essa pessoa que pula o café da manhã, ela compensa comendo demais à noite. A gente sabe que comer à noite é extremamente prejudicial à saúde. Eu vou falar isso aí quando eu mostrar uma figura do ciclo circadiano, vocês vão entender, tá? Indivíduos que pulam o café da manhã, normalmente eles têm já um perfil cardiometabólico pior, tá? Incluindo já um aumento da incidência de tabagismo, obesidade central, dislipidemia, são mais velhos. Então é uma limitação do estudo, porque ele já é a população que pula o café da manhã é aquela população noturna, que muitas vezes está em frente às telas à noite, trabalhando, e aí utilizando café, fumando um cigarro. Os hábitos noturnos, ela começa a comer à noite, um beliscador noturno, e isso, lógico, se ela é um beliscador noturno, o que é que vai acontecer? Ela não vai comer de manhã, ela vai pular essa refeição da manhã por conta do excesso de comida à noite, tá? Então, com relação aos riscos cardiovasculares aqui, os resultados cardiovasculares,
Teve outro estudo aqui de Hong que ele mostrou o seguinte: ele pegou 6.550 americanos numa idade entre 40 e 75 anos e dividiu aqui em alguns grupos, tá? Que não consumiam café da manhã, que consumiam um pouco café da manhã, outros que consumiam alguns dias do café da manhã e o outro grupo que consumia todos os dias, tá? Então, o que é que ele mostrou aqui, ó? Indivíduos que nunca consumiam café da manhã tinham aumento do risco de mortalidade por todas as causas, tá? E mortalidade cardiovascular comparado com indivíduos que consumiam o café da manhã todos os dias. Agora vamos aqui para estudos randomizados, porque primeiro a gente foi para estudos transversais. Estudos randomizados são aqueles estudos mais fidedignos, tá? O que é que ele mostrou aqui? Ó? Puladores de café da manhã, pessoas que pulavam o café da manhã e faziam atividade física depois, era uma excelente estratégia para controlar o consumo de energia durante o dia. Como eu falei, as pessoas que consumiam café da manhã geralmente faziam mais atividade física. Agora, nesse grupo aqui, a gente pegou puladores de café da manhã e colocou para fazer atividade física, que não era o habitual das pessoas normalmente que pulavam o café da manhã. E o que é que a gente viu? Esse grupo aqui, ó, ele diminuiu o consumo de calorias durante o dia. Então, ele dividiu aqui em 3 grupos de intervenção, tá? Ele botou uma pessoa que consumia o café da manhã e depois descansava, a outra pessoa que consumia o café da manhã e depois fazia atividade física, e a outra pessoa que não consumia o café da manhã e fazia atividade física. O que é que mostrou? O grupo 3, a quantidade de calorias total no grupo 3 foi menor do que o dos outros grupos, tá? Olha que coisa interessante. Outra meta-análise aqui mostrou que, de estudo clínico, mostrou que pacientes que consumiam café da manhã versus os pacientes que não consumiam café da manhã, foi uma excelente estratégia assim, para possivelmente aumentar peso, entendeu? Então, você vê que os estudos eles são um pouco conflitantes. No estudo anterior, você viu um benefício dos indivíduos que pulavam o café da manhã, seguido de atividade física, em relação à diminuição da ingesta calórica total. Existem também estratégias como o jejum intermitente, que pulam o café da manhã, e uma das variáveis é esse aqui, o TRF, ou seja, aquela alimentação com restrição de tempo, tá? Indivíduos, tem um estudo abaixo aqui que ele mostrou um resultado bem interessante. Foi exatamente esse estudo de Moro aqui, que não é do Sérgio Moro, tá? Ele avaliou 34 indivíduos. E aí, como é que ele dividiu aqui em 2 grupos? Um dos grupos, ele fazia alimentação só por 8 horas. A primeira refeição era às 13 horas, a segunda refeição às 16 horas e a terceira refeição às 20 horas. Então, era 8 horas de alimentação. O outro grupo não, ele consumia o alimento de forma normal, 8 da manhã, 13 horas e 20 horas, então a janela era normal. E esses pacientes, eles faziam treino de resistência. Aí a importância de você pular o café da manhã e ter bons hábitos. E o que é que ele mostrou aqui? Olha que coisa interessantíssima, tá? Depois de 8 semanas, a massa gorda diminuiu aproximadamente 1,6 quilos no grupo que pulava o café da manhã. Entretanto, a massa magra foi mantida. Então, quem pulou o café da manhã perdeu mais gordura e manteve a massa magra, tá? E não teve diferença, o que é importante aqui, ó, não teve diferença significativa entre a quantidade calórica entre os grupos. Isso é muito importante porque muitos estudos mostram a diferença de quantidade de calorias, e a diferença de quantidade de calorias pode trazer vieses, fatores de confusão. Então, o Moro sugeriu que a restrição de alimento à noite pode trazer benefícios, isso a gente já sabe, tá? E se você tiver restrição de alimentos à noite e de manhã não ingerir alimento, pular o café da manhã e fazer atividade física, isso pode trazer mais benefícios ainda, tá? Com relação aos mecanismos fisiológicos, a gente sabe que uma dieta hipercalórica e rica em gordura à noite, ela está associada ao ganho de peso, tá? Intolerância à glicose, aumento da insulina, aumento de triglicerídeos,
dislipidemia, e isso pode trazer risco cardiovascular e mortalidade geral. E o consumo do café da manhã pode ser favorável para regular todo aquele ciclo circadiano, aquela cronobiologia, tá? E isso faz com que ocorra liberação de insulina no momento bacana, não tenha hiperinsulinemia nem hiperglicemia. Isso, aqui são os estudos, certo, que ele coloca, exatamente exemplificando o que eu falei. Puladores de café da manhã, as pessoas que pulam café da manhã, elas podem ter alteração no ciclo circadiano, em toda aquela parte de liberação gênica, porque existe a ativação dos genes relacionados ao ciclo circadiano, e quando você tem uma alimentação noturna, você bagunça tudo isso aí. Então, indivíduos que comem mais café da manhã, eles geralmente estão comendo menos à noite, e isso vai ter toda a regulação circadiana de forma regular. O que é que ele mostrou aqui também? Indivíduos que não consomem o café da manhã, indivíduos pré-diabéticos que não consomem o café da manhã, eles tinham uma redução da expressão de alguns marcadores, a MPK, que a gente já conhece, tá? Que é uma proteína relacionada à longevidade e diminuição da resistência à insulina, e alteração de genes do relógio, como PER, BAL, CRY, todos esses por conta de um aumento do consumo do alimento à noite e pular o café da manhã. Ele colocou aqui que indivíduos que consomem o café da manhã têm normalmente uma maior atividade física, tá? São mais magros. Pessoas com maior nível de atividade física de manhã estão relacionados a isso, a um padrão de vida mais saudável, um padrão de vida associado a estilo de vida saudável em si. Eles acham que o café da manhã, quando você ingere o café da manhã, essas pessoas acham que estão fazendo uma coisa saudável. Agora já, aquele café da manhã americano típico, que é aquele mega café da manhã, está associado a alterações na digestão, e isso pode dificultar a prática da atividade física, porque você vai ficar com o estômago mais pesado. Mas é importante ressaltar que geralmente as pessoas que consomem o café da manhã, consomem bem o café da manhã, não comem muito à noite, porque o americano que come mais o café da manhã, que ele consegue comer mais, é porque à noite ele não comeu tanto. Já o indivíduo que come pouco ou não come o café da manhã, ele comeu um boi à noite, tá? Com relação às crianças, a gente achou a mesma coisa. As crianças que pulam o café da manhã estão mais associados a sobrepeso e obesidade, e também maior acúmulo de gordura abdominal, tá? Maior circunferência abdominal. Mas também os estudos são de estudos transversais, não meta-análise, e também isso vai muito de acordo com o hábito da família. Se a família não toma o café da manhã, a criança também não vai tomar, porém a criança vai estar comendo muito à noite, e de preferência alimentos de pouco valor biológico, tá? Aqui seria a explicação para consumir o café da manhã em relação ao ciclo circadiano, tá? O consumo do café da manhã, ele vai levar a um adequado sincronismo entre o meu núcleo supraquiasmático, que é o relógio biológico central, com o relógio pancreático. E o que é que isso aqui vai fazer? A ativação dos genes do relógio biológico, clock e BAL, ia fazer uma ativação gênica também dos genes que são relacionados ao eixo circadiano, ou seja, o PER e o CRY. Quando o PER e CRY são ativados, eles fazem um feedback de loop negativo, desativando os genes clock e BAL. É como se o eixo circadiano ele fosse regulado da seguinte forma: você estimulou os genes clock e BAL, por exemplo, durante o dia, e isso vai fazer que ocorra cada vez mais uma ativação genética PER e CRY, e isso por feedback negativo ia desativar os genes do relógio biológico clock e BAL. Então, é como se a ativação durante o dia levasse uma ativação noturna de outros genes, desativando os genes diurnos. Então, essa pessoa é como se fosse o ciclo de ativação. Você acordou,
e dormiu, acordou e dormiu. Isso é a regulação básica do ciclo circadiano em resposta à luz. Então, quem consome o café da manhã normalmente tem um ciclo circadiano adequado e isso leva a uma secreção de insulina fisiológica, diferente se você consome muito alimento à noite, tá? Porque você desregula tudo isso aí e a sua secreção de insulina também é prejudicada. Você tem aumento da secreção de insulina se você come muito à noite. Ele fala aqui das limitações do estudo, tá? Que ele tem várias limitações e ele fala aqui dos problemas de quem pula o café da manhã, aqui ó, breakfast skipping, geralmente ele come demais no jantar, ou come muito pouco ou nada no café da manhã, tá? E isso, como eu falei, vai levar a alterações do ciclo circadiano, de toda aquela relação que eu falei acima, dos genes clock e Ball e Perry-Cry, você vai ter uma desregulação. Isso vai levar a alterações metabólicas como uma liberação excessiva da insulina, uma hiperglicemia também, uma glicação, estresse oxidativo, inflamação e oxidação. Tudo isso aqui vai aumentar o risco de diabetes tipo 2, tá? Vai aumentar a glicemia de jejum e assim aumentar o risco de doenças cardiovasculares, tá? Então ele mostra que no momento a alegação de que pular o café da manhã aumenta a doença cardiovascular ainda incerto, porque a gente precisa de estudos controlados, mas uma coisa interessante é que indivíduos que não têm hábitos normalmente de consumir o café da manhã, se você colocar o café da manhã nesses indivíduos, isso pode facilitar com que esse indivíduo engorde, porque isso provavelmente vai aumentar o consumo calórico. O indivíduo que não consome o café da manhã, ele está comendo aquele jantar imenso. Se você começa a colocar em um café da manhã, dificilmente ele vai mudar esse hábito do jantar. Então, aqui vemos estratégias interessantes com relação a pular ou não pular o café da manhã. Na minha opinião, o interessante seria não pular o café da manhã, seria consumir o café da manhã e se esquivar o máximo possível da última refeição. Lembrando que se você fizer isso pelo menos 3, 4, 5 vezes na semana, o resultado vai ser extremamente satisfatório, porque muitos pacientes chegam e falam: Gabriel, mas eu não quero pular o jantar, porque o jantar no final de semana é uma coisa da minha rotina. Eu falo: não precisa pular, mas se você conseguir pular o jantar 3 ou 4 vezes na semana, os benefícios serão inúmeros. E se além de pular o jantar, você conseguir ter um hábito de fazer uma atividade física em jejum, isso pode facilitar ainda mais o controle calórico pela diminuição da ingesta calórica total diária.